Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo ok, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 1, donde vamos a charlar a respeito de endocardites. Tema sumamente perguntado, muito importante, pergunta nos escritos, nos orales e pergunta na vida, ¿sí? Basicamente, pergunta em todo endocardites. Nós vamos passar por linhas generais acá, vamos focar solamente em lo que se pergunta em los orales para que vos, en el oral aí, sepa todo e sepa responder praticamente todo e que apruebes. Então, vamos compartilhar nosso power. Tratei de resumir ao máximo acá a classe, então seguramente te vai gostar essa classe de endocardites bacteriana. Em realidade, a endocardites, eu, por a primeira vez que cursei, pensei que era solamente a infecção, a afectação valvular, pero não. Endocardites nos refere sempre a toda a superfície endocárdica do coração. É uma infecção, ou nós vamos ver que temos a endocardites abacteriana e bacteriana. Essa lesión entonces puede ser dada no solamente en la válvula, sino que puede darse en cualquier área de la superficie endocárdica. ¿Cuál es la epidemiología? Y eso tenemos que saber sí o sí. Los pacientes generalmente más afectados son los jóvenes, ¿sí? Son los hombres, ¿sí? La mayor incidencia está dada nos hombres, cada 3 homens para uma mulher aproximadamente. E ojo com uma cosita acá, drogadictos endovenosos. Recuerden-se que os pacientes que utilizam medicação não, drogas endovenosas, ¿sí? São generalmente jovens, recuerden-se da idade de los pacientes, jovens, e recuerden-se que el aureus é flora habitual de la piel, flora normal, ¿sí? Entonces, quando os chicos aí não limpam bem a superfície do pliegue do codo ou onde seja que se injectam, quando não limpam bem, a vezes quando vão injectar-se heroína, o que seja, quando injectam, podem involucrar aí, ingressar aí um aureus, é uma porta de entrada para o estáfilo aureus. Então, ojo, porque jovens, quando venga com endocardites, temos que pensar que ou puso um piercing, que é sumamente frequente, ou também que utilizou drogas endovenosas. E recuerden-se outra cosita sumamente importante que afeta válvulas direitas. Primeira coisa, só para, é um tip que utilizo, ¿sí? Para recordar em relação a isso. Quando o paciente injecta, generalmente injecta em la vena e não em la artéria. Por injectar em la vena, as primeiras porções que recebem esse germen são os lados direitos. ¿Sí? Porque, por exemplo, vamos acá por el... se, por exemplo, o paciente injecta, generalmente se injecta em las venas acá del pliegue del codo, ¿sí? La vena braquial, lo que sea. Pero, ojo com isso. Afecta válvulas direitas. O restante das endocardites generalmente afecta válvulas esquerdas. E, ojo, ancianos com enfermidade valvular prévia ou válvulas protésicas têm maior risco de padecer endocardites. Porque o germe não é que nós, quando hacemos uma bacteriemia, vamos ter endocardites. Generalmente, quando a válvula já está lesada, que tem um pouquinho de fibrina aí, o germe se pega nesse pedacito aí de fibrina, que já vão ver na fisiopatologia e começa a proliferar-se, e quando prolifera, lesiona. Então, vamos saber que é importante desse power? Mais frequente em homens que em mulheres e em drogadictos endovenosos, recuerden-se que afeta o lado direito, ¿sí? Drogadictos endovenosos, recuerden-se esse tipo acá, do lado direito, ¿sí? Lado direito. Bueno, nosotros quando classificamos, temos 2 classificações de endocardites. Em realidade, temos várias classificações, pero as 2 principais são essas acá que eu vou lhes passar. Temos a endocardites bacteriana e a abacteriana. A bacteriana se pode classificar em aguda ou subaguda. Aguda é menos de 1 mês e subaguda menos de 6 meses. Tudo vai depender do germe. Temos germes mais agressivos, como por exemplo o Staphylo aureus, que vai generar na bacteriana aguda, em menos de 1 mês já vai lesionar toda a válvula, e em câmbio temos gérmenes menos agressivos que vai generar uma endocardite subaguda que se dá em torno de 6 meses. E na endocardite abacteriana, aí temos 3 tipos que são os principais que devemos saber. La de Lehmann-Sachs, que é dada por lupus, la marântica e la de fiebre reumática. La marântica se dá por desnutrição, la de Lehmann-Sachs por lupus e la de fiebre reumática se dá por la fiebre por el streptopiógenes. ¿Sí? Basicamente, o que temos que saber dessas 2 acá?
lo que ocurre simplemente acá y que hay que saber es una reacción cruzada de los anticuerpos. Los anticuerpos que son formados para el Streptopiógenes y los anticuerpos de lupus son anticuerpos que que tienen la sensibilidad para moléculas muy parecidas con el endocardio. Entonces, sin querer afectar, va allá y lesiona el endocardio, lesiona la válvula generalmente, o a superfície cardíaca, pero generalmente é a válvula. Então, o que vai generar é uma endocarditis abacteriana. Então, sepam, endocardite bacteriana, a bacteriana Lehmann-Sachs por lupus, reação cruzada, Streptopiógenes também, reação cruzada, e la marántica se dá por desnutrição. Bueno, creio que hasta acá está todo sencillo, bien fácil, bien resumido. Vamos para a próxima clasificação, pero antes de ir, não se olviden de tomar el agua. Sí o sí, agua reidrata las neuronas. Clasificación de acuerdo a la válvula, si es de válvula nativa o protésica. ¿Por qué es importante clasificar y cuál es la diferencia? Básicamente, a diferença acá está no seguinte: válvula nativa e válvula protésica. Protésica, recuérdense que tem um período de adaptação do corpo, que é nos primeiros 12 meses, e tardia, ¿sí? Nativa, protésica, temprana e tardia. Temprana, primeiro 12 meses, seria como se fosse a adaptação do corpo. E tardia depois dos 12 meses. Qual é a diferença acá? Los gérmenes. Não é o mesmo um paciente que tenha válvula nativa e de válvula protésica temprana. Não são os mesmos gérmenes que nós devemos combatir, ou seja, não é o mesmo antibiótico que vão dar. Obviamente que, se nós temos um paciente com válvula protésica temprana, os gérmenes vão ser muito mais punk, vão ser de muito maior espectro. Em câmbio, os gérmenes que afetam lá endocardites, que dão a endocardite tardia, são os mesmos gérmenes da válvula protésica tardia, são os mesmos gérmenes que dão em la válvula nativa. Então, válvula nativa, temos aguda, subaguda e crônica. Antes só no puse el crônica para agregar a hora. Em aguda, então, menos de um mês, subaguda, mais de um mês e menos de 6 meses, e la crônica é mais de 6 meses. Acá se suele dizer que la endocarditis é uma endocarditis que não é, quando é crônica, não é tão agressiva, não lesiona tanto a válvula. Acá, generalmente, o que suele haver em la subaguda, mais que nada em la crônica, o que suele haver são vegetações, ¿sí? Vegetações por conta do germen aí que generou la endocarditis. Ou seja, há formação de vegetações. Em cambio, a aguda e subaguda são lesões mais agressivas. Não há tanto a formação de vegetações, sino que há mais a formação aí, a destruição valvular. Endocardites de válvula protésica. Temos a temprana e a tardia. Temprana, menos de um ano, ou seja, 12 meses, e tardia, mais de um ano. Por que é importante classificar assim? Justamente por conta do tratamento que nós vamos elegir para o paciente. Paciente com endocardites de válvula nativa é o mesmo tratamento da endocardite de válvula protésica tardia. A única que vai cambiar o tratamento é em la temprana, protésica temprana. Qual é a diferença, então, de uma fisiopatologia para uma endocarditis bacteriana e uma endocarditis abacteriana? Vamos começar por la bacteriana, que é a mais sencilla. Nosotros, entonces, vamos a tener la lesión endotelial por factores hemodinâmicos y traumáticos. Esa lesión va a hacer con que ocurra la presencia, la formación de inmunocomplejos, y esos inmunocomplejos se van a depositar ahí en la válvula y van a estimular el complejo, el depósito de fibrina. Esse depósito de fibrina, junto com os imunocomplejos, vão generar a famosa endocardite trombótica no bacteriana. Ou seja, a endocardite no bacteriana. Sí, basicamente isso. Que é a de Lehmann-Sachs, a marántica e a de la fiebre reumática, ou por el Streptopiógenes. Quando nós temos uma lesão endotelial sumado a maniobras que produzam uma bacteremia, por exemplo, drogas endovenosas, piercing, paciente que se perfurou por algum motivo. Se nós já temos a válvula, por isso que estávamos falando antes que pacientes ancianos, quando já têm valvulopatia prévia, na estenose, na insuficiência mitral ou aórtica, têm maior predisposição. Nós, quando temos essa lesioncita aí, facilita muito a adesão dessa bactéria a esse complexo, que já vamos ver. Então, temos a válvula, sim? E por algum motivo, hicimos alguma maniobra que produz bacteriemia. Por exemplo, poner um piercing. Paciente puso um piercing, que passa? Quando põe o piercing, não se limpia bem, há uma bacteriemia transitória, ou seja, se injetou
ingresó por la puerta de entrada ahí, el pinchazo, sí, ingresó, por ejemplo, vamos a imaginar un aureus. El aureus, ¿qué va a hacer? Va a buscar, va a percorrer, va a ser una bacteria, va a percorrer nuestro cuerpo y justamente si hay una lesión previa en alguna válvula o en alguna parte del endocardio, sí o sí, en el endocardio, nosotros vamos a tener adhesión de ese germen y ese germen va a empezar a colonizar, proliferarse. Cuando empieza a proliferarse, vamos a tener una vegetación séptica. Esa vegetación séptica puede salir y puede hacer una embolia séptica, puede soltar y hacer una embolia séptica. Y esa embolia séptica puede hacer manifestaciones cardíacas o sistémicas. En otras palabras, ¿sí? Para dejar más sencillo. En otras palabras, para dejar más sencillo, me olvidé de compartir el Power. Ei, que nada, vamos seguir. Repassando essa parte acá, basicamente o que temos é, ¿sí? Repassando, me olvidei de compartilhar o Power, perdão. Temos lesões endoteliais por fatores hemodinâmicos e traumáticos. Os imunocomplejos vêm e se depositam estimulando o processo de fabricação de fibrina e o depósito, e então você vai ter a endocardites no bacteriana. Em câmbio, a bacteriana, vamos ter uma maniobra que produza bacteriemia, ou seja, um aureus. A bacteriemia vai ser transitória e então o germen chega aí justo na lesioncita, se adere, empieza a colonizar-se e então empieza a proliferar-se. E aí temos duas vias. La lesión que es más agresiva y que produce menos vegetaciones, la que produce más vegetaciones. En el caso que se lesione más, nosotros vamos a tener una clínica específica, y en el caso que se formen vegetaciones, vamos a tener embolias sépticas, y esas embolias pueden producir manifestaciones extracardíacas, o sea, sistémicas, y manifestaciones cardíacas. Perdón que no compartilhe el power, eso fue cagada mía, salió acá, yo aperté sin querer el ESC y salió. Entonces, nosotros cuando vemos isso, não somente acá com o algoritmo fisiopatológico, nós quando vemos isso queda mais sencillo. Nós acá temos uma válvula, ¿sí? La válvula, quando há uma lesão endotelial, como hablamos antes, fatores hemodinâmicos, hiperflujo, todo isso, temos uma lesão no endotélio. E nesse endotélio empieza uma agregação plaquetária, essa agregação plaquetária hace um tapão de fibrina, e esse tapão de fibrina, que é o clave que estávamos falando antes, é aonde vai a colonizar el germen, o sea, es justo en la fibrina donde se adhiere la bacteria y empieza a colonizar, proliferarse y hacer la cagada ahí, básicamente así. Entonces, tenemos el tapón de fibrina, viene la bacteriemia, justo el paciente se puso un piercing, bacteriemia, coloniza y ahí hace una endocarditis infecciosa. Básicamente es así que ocurre el proceso de la endocarditis infecciosa. ¿Y cuáles son las causas? Los gérmenes, eso sí o sí tengo presente, sí o sí. Las causas, tenemos de válvulas nativas e válvulas protésicas. Válvulas nativas, gente, sepan, válvula nativa, lo que mais afecta es el viridans, ¿sí? Viridans. En válvula nativa, si es drogadicto endovenoso, recuérdense del Staphylococcus aureus e del Streptococcus. Desses três, mais que nada. Então, válvula nativa, viridans, aureus e Streptococcus, ¿sí? De válvula protésica, sepan temprana e tardia. Temprana é distinta da tardia, ¿sí? Aí temos Staphylococcus coagulasa negativo e bactérias gram-negativas. Em câmbio, na tardia, é viridans, Staphylocoagulasa negativo. Sí, eu escrevi mal, mas é coagulasa negativo. E as endocardites nosocomiales que ocorrem dentro do hospital, temos que saber que os gérmenes são três principais: o Staphylococcus SPP, el Enterococcus SPP e as bactérias gram-negativas, que generalmente são ingressadas por catéteres e via aérea. Enterococcus por foco urinário, ou seja, principalmente mulheres que não se limpam bem, que se limpam de trás para adelante, e aí traem os gérmenes, ¿sí? E Staphylococcus principalmente de piel, também é dado por catéteres. Que há que acordar-se de acá? Válvulas nativas, viridans, generalmente afectam o lado esquerdo, tá? Drogadictos endovenosos, lado direito. Recuérdense isso. Válvula protésica temprana, recuérdense del Staphylococcus coagulasa negativo e bactérias gram-negativas. E tardia são os mesmos gérmenes que para a válvula nativa. E as nosocomiales, recuérdense de los catéteres, por favor. Isso não olvídense. Catéteres e piel. Houve uma pergunta agora em Clínica 2, que foi hecha, por exemplo,
pero era en el contexto no de una endocarditis, era en el contexto de una neumonía. Davam a respeito da pneumonia intra-hospitalária e perguntava a respeito de como eu posso sospechar qual germen é, se é intra-hospitalário. Eles queriam escutar que estava mais que nada relacionado com a quantidade de catéter que o paciente tinha, que tinha catéter sonda vesical, sonda nasogástrica, tinha todo tipo de catéter, e também tinha catéter via central e tinha assistência respiratória mecânica. Então, recuerden-se que não solamente pode produzir uma pneumonia, sino que também pode produzir uma endocardite, a colocação de múltiplos catéteres. Se põe uma película por arriba, quando se põe, por exemplo, na via central, se põe uma peliculacita. Pero essa película, quando não se cambia, se pode infectar, ¿sí? Com os gérmenes da pele. E recuerden del Staphylo aureus. Isso, sí ou sí, gente, sepam, por favor. Endocardite é uma patologia muito, pero muy perguntada. Sepam os gérmenes, há que saber, porque dependendo del germen, nosotros vamos a tratar de distintas formas, ¿tá? Entonces, gérmenes, sí o sí hay que saber porque se pregunta. Y nosotros vamos a tratar, matar el bichito ahí con varios antibióticos. Catéteres, recuérdense de la película cita que hay que cambiar cada rato. Si no se cambia, infección bacteriana. Básicamente eso. ¿Cuál es la clínica de un paciente con endocarditis? Ojo acá, porque es sumamente importante entender esa parte. Generalmente, endocardite é inespecífico, pero nosotros devemos sospechar em alguns pacientes que são característicos, como, por exemplo, o paciente que apresenta uma fiebre intermitente, os escalofrios e síndrome de impregnação infecciosa. Qual é o ponto acá? O soplo que o paciente vai ter em uma endocardite, recuerden-se que o germen vai generalmente aí em la válvula e destrui a válvula. Então, nuestra válvula no cierra más perfectamente, y si no cierra, queda semiabierta, entonces es un soplo de insuficiencia. El soplo de la endocarditis es un soplo de insuficiencia y eso es pregunta de oral, ¿tá? Soplo, que soplo produce la endocarditis? Soplo de insuficiencia, insuficiencia valvular, porque destruye las válvulas, entonces queda el flujo ahí, vai, vuelve, Básicamente así, de manera bien específica. Específica não, sino que de uma maneira bem sencilla de explicar. Quais são as manifestações cardíacas, a lesão cardíaca que essa infecção pode generar? Pode generar uma ruptura valvar, se essa ruptura valvar pode generar uma insuficiência cardíaca aguda e com isso um edema agudo do pulmão. Pode generar que o tabique interauricular ou interventricular, justo aí tem o tapão de fibrina e justo aí se adere a bactéria. Essa bactéria come el tabique, entonces hace un agujero, y ese agujero, dependiendo si es interauricular o ventricular, puede producir una comunicación o interauricular o interventricular. Lo más frecuente es en el ventrículo, que es donde tenemos más flujo turbulento. Entonces ahí puede haber perforación y puede haber soplo y maquinaria de Gibson, que es un soplo característico de la comunicación interventricular. Ruptura del tabique pode apresentar quando há ruptura desse tabique de maneira completa. Recuerden-se que justo no tabique passa o ras de ris, a rama direita e a rama esquerda. ¿Sí? Quando rompe o tabique, bloqueio aurículo-ventricular completo. ¿Sí? Não rompe solamente na rama, rompe ambas ramas. Então, há bloqueio aurículo-ventricular completo, bloqueio de terceiro grado. E pode generar também, dependendo da afectação, um abscesso pericárdico ou um empiema pericárdico. Isso de maneira general no coração. ¿Sí? No coração pode generar todo isso. Pero lo que se pergunta, mais que nada, em Choice já perguntou isso. ¿Sí? Manifestações cardíacas, perguntou principalmente na ruptura valvular e na ruptura del tabique, ¿sí? Que é uma causa de bloqueio auriculoventricular completo. Que mais se pergunta em los orales? Temos manifestações imunes, ¿sí? Que são generadas por conta desse processo infeccioso. As manifestações imunes associadas podem ser artralgias e artrites, que as mais importantes estão em estrigita. Artralgias e artrites, manchas de Ruth em retina, que são essas manchitas acá que se vê no fundo do ojo, e nódulos de Osler, que generalmente se dá en el pie. Nódulos de Osler dá en el pie. Qual é a diferença das manifestações
embólicas. Teremos manifestações imunes e embólicas. As embólicas vai depender fundamentalmente do lado que está. Se, por exemplo, está do lado direito, recuerden-se que do lado direito vai a pulmão e queda aí. Vai produzir, por exemplo, um TEP ou uma infecção pulmonar. ¿Sí? Isso sim ou sim é que saber. Se, por exemplo, está do lado esquerdo, pode ir a qualquer lado, afeta sistêmico, pode dar uma CV, um infarto, uma artropatia, uma obstrução de uma artéria periférica. Então, as manifestações embólicas, por conta dessa vegetação séptica que se pode despegar e volar por aí, vai depender do lado que está. O lado direito, recuerden-se isso, vai a pulmão. Recuerden-se que liga por aurícula direita, ventrículo direito, artéria pulmonar. Em la artéria pulmonar passa ao pulmão, então quando ingressa ao pulmão se ramifica, ¿sí? Se vai ramificando os vasos e vai quedando bem chiquito. Depois, de novo, de la ramificação se vai unindo os vasos. Recuerden-se que como se ramifica, não há como passar um êmbolo de um lado a outro, então se para no pulmão, queda aí no pulmão. Por isso que pode produzir um TEP, ¿sí? Pode produzir, então, cardiopulmonar, manifestação embólica, um TEP ou infarto pulmonar por infecção e abscessos pulmonares. No sistema nervoso central, só vai afetar se está do lado esquerdo, como já havíamos falado. Se está do lado esquerdo, ACV e abscessos cerebrais. Em la piel, isso é característico e vai perguntar no oral as manchas de Genway nos dedos e hemorragias em astilhas e unhas, ¿sí? Isso é bem característico de la endocarditis. Sí ou sí, ou quase sempre, te dá um caso clínico com essas características. E se você, por exemplo, te comer isso, tchau, já reprovaste. ¿Sí? Assim é. Generalmente sepam as características mais pontuais a cada endocardite. Por exemplo, manifestações imunes, não se pode olvidar de manchas de Ruth em retina e nódulos de Osler. Manifestações embólicas, temos que nos recordar de manchas de Genway nos dedos e hemorragias em astilhas de unhas. E, obviamente, a depender do lado que está, vai produzir o TEP ou ACV. De maneira bem resumida, é isso. Em resumo, temos as manifestações cardíacas, toda a parte aí de bloqueio auriculoventricular por ruptura, comunicação interventricular, auricular, também abscessos aí na parede cardíaca, manifestações imunes, manifestações embólicas e não olvidar de la sepsis. Recuerden que é uma infecção, ¿sí? El fin de la infección puede generar una sepsis. Bueno, creo que estamos un poquito acelerados. Vamos a relajar ahora. Yo creo que hablé un montón de cosas en poco tiempo. No sé si ustedes están mareados, pero cualquier duda que surja, por favor, escríbeme, tené mi número y no piense dos veces en escribir, ¿ok? El agüita acá para tomar. E aí seguimos com nossa classe de endocardites infecciosa e não infecciosa. Bueno, que nós devemos saber a respeito de endocardites? Critérios de Dux. Es preguntado em los orales, em los escritos. Te vai dar um casito aí com critérios de Dux. Qual é o ponto mais assim importante para saber? Para diagnóstico, nós devemos ter ou 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 critérios menores para o diagnóstico. Quais são esses critérios? De critérios maiores, eu tratei de resumir toda essa tablita acá, porque realmente é muita coisa. Então, não é que é muita coisa, mas eu tratei de resumir. Então, eu tratei de deixar o mais sencillo possível. Critérios de Dux, maiores e menores. Maiores, esse, por exemplo, se um paciente dá hemocultivo positivo. ¿Sí? Esse é um critério maior. Outro critério maior, ou é um ecocardio positivo ou um soplo novo. ¿Sí? Por que nos indica hemocultivo positivo, ecocardio com lesão valvular ou vegetação e soplo novo? Por que nos indica uma endocardite? Solamente razonar. Se o paciente tem uma bacteriemia dando volta por conta de um piercing, por exemplo, tem uma bacteriemia, vai ter hemocultivo positivo. Se nós hacemos um ecocardio ou se nós auscultamos o paciente tem um soplo, que nunca tuve el soplo, bueno, hay una lesión valvular y el soplo de la insuficiencia, de la endocarditis es de insuficiencia. Entonces, si nosotros percibimos un soplo de insuficiencia más un hemocultivo positivo, ya es diagnóstico de
endocarditis bacteriana. Se, por exemplo, não temos hemocultivo positivo, não temos el sopro, pero temos um ecocardio compatível com uma endocardite, vegetação ou destruição valvular, é positivo, é diagnóstico de endocardite bacteriana. Esses critérios citos acá, generalmente suelen perguntar nos escritos, também nos orales, obviamente, pero en los escritos prestem atenção em uma cosita acá. Nosotros, quando estávamos falando antes a respeito de manifestações cardíacas, embólicas e manifestações vasculares, hablávamos antes, por exemplo, de uma cosita sumamente importante, que era de cada manifestação, nódulos de Hodgkin, manchas de Ruth, manchas de Genway, hablávamos de todo isso, pero recuérdense uma cosita acá, ¿sí? Como critério menor, nós vamos ter a predisposição cardíaca, drogas injectáveis, paciente drogadicto endovenoso, fiebre maior de 38 graus, fenômenos vasculares, fenômenos imunes, evidência microbacteriológica, pero uma cosita bem importante acá, que essa cosita acá me está tapando, é que nós, quando vamos evaluar acá fenômenos vasculares e fenômenos imunes, quando hablamos, por exemplo, de fenômenos imunes, liga um paciente a nós que tem artralgias, artrites, e tem manchas de Osler, nódulos de Osler, não conta como 2 critérios, conta só como 1. É o mesmo eu dizer, liga um paciente e tem manchas de Genway e tem hemorragia na astilha de unhas, tem os 2. Não tem 2 critérios positivos, tem só 1. Tem o critério de fenômeno vascular ou de fenômeno imunológico. ¿Sí? Esses são os critérios que tem o paciente. Não é que, o paciente tem hemorragia na astilha de unha, manchas de Genway, manchas de Ruth em retina. Não são 3 critérios, entendem? Eu tenho que classificar como, tem fenômenos imunes? Tem, então se positivo, 1 ponto. Tem fenômenos vasculares? Tem, mais 1 ponto. Não é que cada clínica nós vamos a pontuar 1 ponto. Esse que, basicamente, pontua-se 1 pontito somente se o paciente tem múltiplas ou manifestações imunológicas ou cardiovasculares, ou vasculares, assim por dizer. Então, critério definitivo seria os critérios patológicos e histológicos. O ideal seria ser uma biópsia. Isso acá, não perda muito tempo acá. O ideal é saber que os 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores, para ser diagnóstico definitivo de endocardites. Diagnóstico possível, por exemplo, é 1 maior e 1 menor, ou 3 menores, e descartado é quando, por exemplo, nós já temos a causa dessa bacteriemia, já temos a causa desse soplo, então, nós descartamos o diagnóstico descobrindo outra causa. Pero o que sí ou sí há que saber são os critérios maiores, menores e como fazer o diagnóstico, se há 2 positivos ou 1 maior, 2 maiores ou 1 maior e 3 menores ou 5 menores. Isso sí ou sí há que estar na ponta da língua porque é pergunta. E recuerden-se que endocardite é uma infecção e essa infecção pode generar uma sepsis a nosso paciente. E aí, se está a sepsis, olvidate o paciente, porque seguramente vai dar merda, Primeira coisa que se hace, todo paciente com endocardite se interna, ¿sí? Primeira coisa, qualquer paciente com endocardite se interna. Paciente pode quedar 1 mês internado, recebendo antibiótico endovenoso, depois pode terminar o tratamento em casa, ambulatório? Sim, pero sempre se interna. Primeira coisa, segunda coisa seria, depois de diagnóstico de endocardite, é evaluar se é uma válvula protésica ou tardia, nativa ou protésica, para o tratamento empírico, que já vamos ver. Aí, sabendo isso, eu empiezo o tratamento empírico, hago o antibiograma, liga o antibiograma, onde eu deixo o mesmo antibiótico, se é sensível, se é resistente, eu posso rotar o antibiótico. O tratamento dura de 4 a 6 semanas. E quando eu hago profilaxis para a endocardite a meu paciente? Sempre quando eu tenho alguma manipulação, seja dentária, piercing, qualquer coisa. E a profilaxis de endocardites a todos os pacientes que tenham algum risco de padecer endocardites é com amoxicilina. Bueno, qual é o tratamento agora? Tratamento sumamente importante de endocardites. O tratamento de endocardites, recuerden-se disso acá. Cavaggio. O antibiótico é de doses para Cavaggio. Sim,
dosis para Cavallo. ¿Por quê? Nós vamos poder utilizar de acordo à válvula, se é nativa ou se é protésica. Se é uma válvula nativa, nós vamos dar ampicsubactam ou amoxiclavulânico com gentamicina, ou vancomicina mais renta mais cipro, ¿sí? Las três juntas, ou lo que generalmente se usa é ampicubactam, que o paciente já está internado, com gentamicina. Miren a dosis de la ampicubactam, 12 gramos por dia. Isso mesmo. E isso é que se pergunta no horário. 12 gramos por dia em 4 doses. ¿Sí? Duração do tratamento, 4 a 6 semanas. Então, a dose é para Cavallo por 4 a 6 semanas, gente. 12 gramas por dia, realmente é punk o negócio. Amoxi, ou seja, amoxiclavulânico, a mesma coisa que ampicubactam. Recuerden-se isso, solamente que é via oral. Aí sim, nós podemos rotar quando o paciente vai à casa para terminar o tratamento de maneira ambulatória. E em válvula protésica, nós vamos utilizar vanco, renta e rifa, as três juntos, sim, as três juntas. Aí nós não necessitamos saber a dose, mas a dose que sempre se pide é ampicubactam mais renta. ¿Sí? Essa é o que sempre se pergunta em los horários. Tenham presente, ¿sí? Vanco, renta e rifa, pero não necessitam generalmente se saber bem específico a dose. Tenho medo também de dizer, não necessita saber, depois vai aí e te pergunta. Não. Sepam, ampicubactam, 12 gramas por dia, doses para o famoso Cavallo. Isso é tratamento empírico, sim, empírico, não sabemos o germen. Se sabemos o germen, aí depois nós vamos fazer o antibiograma e vamos evaluar a concentração mínima inibitória. Todo isso. Aí, por exemplo, paciente, concentração mínima inibitória, menor de 0,125 miligramas por litro, aí podemos utilizar ou penicilina G, ou amoxi, ou ceftriaxona. Tratamento estándar, tratamento de 2 semanas, penicilina, ou amoxi, ou ceftriaxona com renta. Se é alérgico a beta-lactâmicos, isso também pergunta, vancomicina. Se, por exemplo, paciente tem concentração mínima inibitória de 125 a 2 miligramas por litro, é relativamente resistente, nós vamos subir a dose, vamos dar penicilina ou amoxi com renta a doses mais elevadas. Paciente alérgico a beta-lactâmicos, aí sim, vanco e gentamicina, nos casos de ser bactéria relativamente resistente. Há que saber tudo isso? Não. Sepam basicamente o seguinte, vou falar em voz baixa para que os docentes não escutem e perguntem. ¿Sí? Ampicubactam mais gentamicina, doses de Cavallo. Se é protésica temprana, aí sim, vanco, rifa e renta, as três juntas. E protésica tardia, mais de 12 meses, nós o que vamos a utilizar vai ser o mesmo tratamento das válvulas nativas de maneira empírica. Vindo no antibiograma, vindo com a concentração mínima inibitória, aí sim, vamos rotar o antibiótico ou deixar o mesmo antibiótico que estávamos utilizando. ¿Sí? Basicamente isso. Esse DAK, generalmente não perguntam, mas por as dúvidas, sepam que alérgico a beta-lactâmicos é vancomicina, se é solamente vanco, se é com concentração mínima inibitória menor de 125. Se a concentração mínima inibitória é maior de 125, aí nós vamos dar vanco mais renta. Sepam isso que já é mais que suficiente. Quais são os fatores de mau pronóstico para nosso paciente com endocardites? E aí é só racionar, não necessitam quedar aí quebrando a cabeça. O que é mau pronóstico? Mau pronóstico, por exemplo, o paciente ter uma comorbilidade. Aí nós vamos pensar, o que são comorbilidades? Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, se o paciente já teve um ictus, ou seja, um ACV, e se o paciente tem choque séptico, aí sim são fatores de mau pronóstico. E micro-organismos que são de mau pronóstico, aí sim é o Staphylococcus aureus, o meticilina resistente, sim, ou o aureus normal, porque genera uma destruição valvular muito rápida, hongos e bacilos, bactérias gram-negativas. Todos esses são micro-organismos de mau pronóstico. Faltou uma cosita acá, bem importante, ¿sí? Sepan lo siguiente, para terminar nuestra clase de hoy. Nosotros cuando tenemos un paciente con endocarditis, entonces, el paciente tuvo una bacteriemia, esa bacteriemia tiene un germencito, ese germencito justamente se pega a la fibrina y queda, coloniza y prolifera. ¿Cuál es el punto acá? Si es
una lesión aguda, subaguda, es una cosa, si es crónica es otra, tá? Sepan lo seguinte, si es aguda o subaguda, provavelmente o paciente vai ter uma rotura valvular, ou seja, uma degradação da válvula, queda insuficiente a válvula e o coração não consegue adaptar-se a esse volume que vai manejar em excesso. Porque se regurgita a sangue, por exemplo, meu ventrículo vai quedar com um volume extra, então você vai começar a contrair. Se essa insuficiência valvular é rápida, ou seja, a destruição valvular é muito rápida, o coração não consegue manejar todo esse volume em excesso, então empieza a regurgitar. Se é do lado esquerdo, recuerden-se que vai dar um edema agudo de pulmão, e se é do lado direito, o paciente vai ter os pés de elefante, ou seja, edemas em membros inferiores, refluxo hepatojugular, turgência jugular, irritação jugular seria. Então, você vai ter toda a sintomatologia de uma insuficiência cardíaca descompensada. Recuerden-se, se é aguda ou subaguda, bem brusco, que, por exemplo, tu um áureos aí, o áureos vai degradar a válvula e então você vai generar uma válvula, vai deixar a válvula insuficiente em muito pouco tempo. Como o coração tem muito pouco tempo para adaptar-se a esse volume, não consegue adaptar-se. E então você vai generar uma insuficiência cardíaca descompensada. Em cambio, se, por exemplo, é uma endocardite por Lehmann-Sachs, que é lá por lupus, é crônica. Essa endocardite crônica, geralmente, o coração empieza a compensar, chega um momento que o coração não compensa mais, mas já é mais de 6, 7 meses, um ano a vezes. Então, aí sim o paciente descobre que tem uma endocardite verritante, que tem verritações aí, todo isso. Pero, em lo más, sepam a clínica, que hay que saber de endocardites para finalizar, entonces. Los gérmenes que afectam válvula nativa, válvula protésica temprana, protésica tardia. Los gérmenes também intrahospitalares, que podem involucrar por catéteres e assistência respiratória mecânica. La clínica do paciente, los signos e sintomas, tanto cardiovasculares quanto cardíacos, vasculares, imunes, e não se olvidem de la sepsis. Diagnóstico, os critérios de Dux, sumamente importante, e tratamento secundário doses para Cavaggio, Ampicillobactam mais rentamicina, doses de Ampicillobactam 12 gramas por dia em 4 tomas. E para Cavaggio mesmo. Fatores de mau pronóstico, solamente racionar se por aí pergunta. No más, eu creio que é isso. Sim. Bueno, gente, muchas gracias por tu atención. Tenga un bendecido día, tarde, noche. Que Dios te bendiga en todo tu caminata de estudio. Cualquier duda que tengas, só me chamar. Y estoy acá para cualquier disposición. Abrazo. Chao y hasta la próxima clase.